Luiz Vieira. A gente vai falar um pouquinho sobre pesquisas espaciais brasileiras e vamos comentar também um pouquinho desse mundo que tem mais uma guerra. Aliás, estava vendo uma informação de que nós temos mais guerras hoje no mundo, temos a quantidade de guerras maior do que da Segunda Guerra Mundial, conflitos armados no mundo. A gente tem acompanhado aqui, vocês estão acompanhando a nossa cobertura sobre o conflito Hamas-Israel, e nós vamos trazer informações aqui ao longo do programa também sobre essa questão. Nós estamos ao vivo pela TV 247, ao vivo também pela TV aberta na Grande São Paulo, a TVT, TV do Trabalhador, que chegou no YouTube a 1 milhão de inscritos. Parabéns para a TVT e YouTube. Também estamos pela Rádio Brasil Atual FM 98,9 e pela TV Quirimurê na Grande Salvador, Bahia. Sejam todos muito bem-vindos. Meu primeiro convidado, Luiz Vieira. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Luiz Eduardo Antunes Vieira, graduado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pós-doutor pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Max Planck Institute für Sonnensystemforschung. Eu não sei falar alemão, o Luiz Vieira vai falar alemão, vai falar corretamente aqui a instituição alemã que você se pós-doutorou. É isso, Luiz Vieira? Meu querido, seja bem-vindo, viu? Sempre um prazer. Bom, muito obrigado, Gustavo, mais uma vez pelo convite para participar aqui. Estava se referindo a esse instituto, é um instituto para pesquisas sobre o sistema solar. Então, o Max Planck é o equivalente ao nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele tem dezenas de institutos parecidos, e esse específico é para pesquisas do sistema solar. Então, eles desenvolvem instrumentação e participam de muitas iniciativas em colaboração com colegas de todo o planeta, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar algum tempo lá com eles, especificamente na área de física solar, mas com interesse nos efeitos da atividade solar no clima terrestre. Então, alguns dos modelos que a gente desenvolveu lá, foram utilizados posteriormente naquele painel da ONU para Mudanças Globais, o IPCC, e como exatamente o parâmetro de entrada para as simulações que eles realizam, e no final chegaram à conclusão que sim, a atividade humana é importante e na verdade o principal elemento para as mudanças globais que a gente está observando, mas ao mesmo tempo é importante entender como que os efeitos naturais se encaixam nisso, principalmente para períodos antes da era industrial, né? Nos últimos 400 anos, a gente teve toda essa evolução da nossa espécie e desenvolvimento tecnológico, mas antes disso não ocorria esse tipo de variação devido à atividade humana, pelo menos não significativamente. Então, a nossa contribuição lá foi reconstruir como que o Sol variou nos últimos 11 mil anos e utilizar essa informação para realizar simulações numéricas, com modelos numéricos, para a evolução do Sol. E, é claro, eu continuei com muito interesse, né, nessa área e, eventualmente, quando eu retornei para o Brasil em 2013, nós iniciamos no INPE todo um esforço para desenvolver instrumentação para contribuir para essas outras observações que já estão sendo feitas por outros grupos. Então, a nossa ideia é sempre complementar o que já é feito e não tentar reproduzir o que já foi feito, né? Perfeitamente. Antes da gente entrar de cabeça na questão das tecnologias, enfim, da tecnologia brasileira, da dimensão do avanço aeroespacial, os porquês também do Brasil não ter se desenvolvido tanto, né? Como poderia e deveria nesses últimos tempos, você vai explicar um pouco para a gente. Eu só queria aqui comentar rapidamente o que está acontecendo em Israel nesse momento. Eu já falei aqui do número de conflitos armados, vou pedir também um comentário do nosso convidado sobre essa questão. Está em jogo a manutenção de dois povos, quer dizer, a existência de dois povos naquela região. Já são 1.100 mortos,
É, o Israel está anunciando uma resposta avassaladora, que está vindo aos poucos, mas parece que eles estão preparando uma incursão ali na faixa de Gaza nas próximas 48 horas, como foi noticiado. Muito triste, né? Você, enquanto um pesquisador, é, é curioso como a ciência ela também é política, demanda das relações políticas, mas a ciência ela sempre está um pouco à parte das questões dos conflitos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem, por exemplo, pesquisadores palestinos, pesquisadores israelenses que interagem e têm uma relação de contribuição, de intercolaboração a despeito das disputas econômicas por fora. O que você poderia dizer para a gente desse conflito? Como é que você vê essa situação ali naquela região do mundo? Gustavo, em primeiro lugar, eu realmente sou um pacifista, vamos dizer assim, eu realmente deploro qualquer ato de violência de qualquer lado, em qualquer região do planeta, mesmo a nível urbano, realmente não tem sentido nenhum com as tecnologias que a gente tem atualmente, com o desenvolvimento social que a gente teve nos últimos 400, 500 anos, ainda estamos vivendo esse tipo de conflito. Esses conflitos, na minha opinião, não ocorrem ao acaso, são fomentados por instituições privadas, públicas, pela própria indústria, e nós sabemos que existem maneiras de solucionar todos esses problemas, e são soluções técnicas. Não é difícil de vislumbrar quais tipos de soluções para esse conflito específico seriam possíveis, né? Mas realmente eu acho que uma abordagem, vamos dizer, científica, tecnológica, é a melhor maneira de resolver qualquer um desses tipos de conflito. E é justamente no sentido de identificar onde se quer chegar, em termos de solução do conflito, identificar o estado atual do problema e quais ações são necessárias para ir do que a gente está na posição atual até o que a gente objetiva no futuro, em uma determinada janela de tempo, né? Isso não aplica só para esse conflito do Oriente Médio ou mesmo o conflito da Ucrânia. Questões básicas dentro do nosso próprio país poderiam estar sendo resolvidas de maneira técnica e não são, não é? Então, realmente, utilizar a razão, o conhecimento que a gente já tem em tecnologia social, a gente poderia realmente estar vivendo num mundo muito mais pacífico, tranquilo, desse ponto de vista, né? Claro, é uma abordagem fácil de falar, mas não fácil de implementar, né? Falando parece até fácil, né? Mas a Não, não é verdade é fácil. que são questões, por exemplo, no caso de Israel e Palestina, remonta a 70, desde a criação do Estado de Israel, Isso. há 76, 75 anos, e é uma situação que não se resolveu em nenhum momento de toda essa história, com muitas guerras já feitas, e essa, muitos analistas dizendo que talvez a pior de todas, né? Uma Sim. diferença, porque como imaginar, né, Luiz Vieira? A Gaza é uma região completamente bloqueada por todos os lados. Israel corta a luz, a energia, o fornecimento de água, economia, tudo é esmagado, e eles conseguiram dali, né, o Hamas conseguiu daquele território, evidentemente recebendo alguma ajuda, né, Ah, exterior, sim. mas um território totalmente bloqueado, fazer um ataque daquela dimensão inédita contra Israel. Isso requer, só para efeito de. Como o nosso tema aqui é ciência, né? Isso requer muita preparação e toque de tecnologia, né? Na verdade, né? Exato. A guerra Eu acho que também é propulsor desculpa. das tecnologias, né? É, Infelizmente. eu acho que um ponto principal, toda essa história que a gente tinha comentado antes, é que tudo isso é fomentado, tem interesses diversos para promover esse conflito e todos os conflitos, né? Especificamente uma área tecnológica que se beneficia muito
dos conflitos é a indústria armamentista, a produção de armas, né? E isso envolve muito o que a gente estava comentando anteriormente sobre o programa espacial brasileiro, ou programas espaciais, né? Que esse tipo de tecnologia pode ser utilizada para fins pacíficos, é a mesma tecnologia utilizada para fins militares, quer seja com lançadores de mísseis, controle da navegação desses sistemas, o próprio desenvolvimento agora na área da aeronáutica, com drones, uma capacidade imensa de navegação e de acesso a armamentos, né? Então, tem tecnologias sendo desenvolvidas em tempo real, a utilização de base de sistemas espaciais de suporte à navegação desses drones. O que significa? Você tem, por exemplo, a constelação da SpaceX, que é capaz, então, de dar uma cobertura global para a transmissão de dados, essencial para qualquer drone de ataque, por exemplo. Então, você pode estar num container no Novo México, nos Estados Unidos, ou aqui no Nordeste do Brasil, ou qualquer lugar do planeta, e conseguir controlar drones remotamente, ou mísseis remotamente no outro lado do planeta, né? Em tempo real. Então, são tecnologias que avançaram muito, elas formam um híbrido entre aplicações civis e aplicações militares, e é muito difícil distinguir as intenções de cada parceiro, né? Então, é realmente um problema bastante complexo, e essas mesmas tecnologias, elas trazem para o nosso dia a dia muito desses conceitos. Por exemplo, todo o que a gente está usando agora foi desenvolvido com propósitos militares, né? Que é a transmissão de dados em tempo real, videoconferências, A tudo que a própria gente está internet, fazendo. né? A internet é baseada em tecnologia militar, né? Lá no início do programa, tanto espacial quanto de supercomputação nos Estados Unidos e em outras regiões do planeta, né? Então é difícil a gente distinguir tecnologia, o forçante econômico de toda a situação e, é claro, as questões geopolíticas. Eu realmente não consigo entender puramente por motivação religiosa ou social o conflito que a gente está vendo agora em andamento, né? Ou que tá em andamento há centenas de anos, na verdade, naquela região, né? Perfeitamente. Vamos falar um pouco, Luiz, sobre a necessidade, né, do financiamento para o projeto que você encampa aí junto com o INPE e tudo mais, de monitoramento do Sol, que é o projeto Galileu. Você me mostrou um abaixo-assinado que você está coletando assinaturas no mundo todo, que coletou assinaturas Isso, importantes para financiar o projeto, né? Explica um pouquinho isso, como é que está sendo esse movimento e como é que terminou. Lembra para a gente, você teve aqui já uma vez falando, mas quando que exato. foi interrompido, né, esse financiamento para um projeto, um dos principais projetos brasileiros, e vamos lembrar, queria que você lembrasse aqui que o Brasil não tem um dispositivo espacial, né? Até o de Exato. ciência, né? Um dispositivo de ciência, que seria esse caso, ou então um encaminhamento para esse caso aí. Luiz Vieira, por favor. Então, um ponto importante é que o INPE completou agora 62 anos de existência. E é uma instituição realmente relevante cientificamente no Brasil, atuou em várias áreas, mesmo na área espacial, de física espacial, meteorologia, sensoriamento remoto, materiais, computação. Então, é um instituto relevante. Mas o principal ponto da existência do INPE, que é o desenvolvimento de tecnologia para realizar observações científicas, é um instituto de pesquisas espaciais, né, em plataformas espaciais, não foi realizado. Isso não foi por falta de projetos, né, mas existe um ponto importante no Brasil, que a gente tem uma capacidade imensa de se boicotar internamente. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar e resolver, e foi um dos casos que aconteceu agora. Nosso projeto, até 2 semanas atrás, estava andando normalmente,
nós estávamos trabalhando no desenvolvimento de protótipos, levando pesquisa com análise de dados em paralelo, quando a gente iniciou o procedimento para enviar a documentação para a Agência Espacial Brasileira, para que siga no fluxo de análise de emissões, e, para nossa surpresa, o diretor do INPE encaminhou um ofício para a Agência Espacial, encaminhando a missão, mas colocando, como os políticos gostam de falar, uma jabuticaba. A jabuticaba consistia basicamente em adiar a análise pela agência espacial por aproximadamente uns 4 anos pela nossa estimativa. Ele exigiu, então, que a gente realizasse todos os experimentos no solo com um dos instrumentos, o que não faz sentido, uma vez que o funcionamento de um instrumento desse no solo é completamente diferente do funcionamento no espaço. Então, nós, como não existia uma argumentação técnica ou administrativa para interromper o projeto, nós estamos buscando apoio na comunidade internacional, justamente através de contatos diretos, mas é uma forma mais ampla, nós organizamos uma petição internacional, ou seja, nós propomos que os colegas apoiem a nossa missão através de uma série de explicações que nós apresentamos no texto, e vários colegas que atuam na área se manifestaram de maneira muito positiva pela continuidade do projeto, exatamente como tinha sido proposto. E a continuidade do projeto, uma missão espacial exige muitos recursos, da ordem de milhões até $1 bilhão, dependendo da missão, e para isso realmente é relevante termos o suporte técnico internacional. Nenhuma dessas grandes missões espaciais é feita independentemente, nenhum país leva em frente sozinho. Normalmente são formados consórcios internacionais que ajudam a construir os dispositivos, o hardware, e então, dessa maneira, essas missões são levadas em frente. E é justamente por isso que é tão importante o apoio internacional. São colegas, grupos de pesquisa que estão se disponibilizando a participar conosco nessa missão, a construir dispositivos que vão integrar o observatório e também realizar toda a análise de dados, trazer a ciência que é possível explorar com esses novos conjuntos de dados. Então, por isso é tão importante o apoio internacional. Eu tinha comentado contigo que mais importante que o número de assinaturas, é claro que em petições o número de assinaturas é importante, mas quem está realmente validando, dando aval à nossa proposta, que são pessoas realmente bastante relevantes na comunidade internacional. Bom, é importante mencionar também, para quem não acompanha mais de perto, quando você fala em investimento em uma missão espacial, significa que você está investindo na indústria nacional. Então, se você está planejando construir uma determinada plataforma, ou um sistema específico, uma câmera, ou um radiômetro, ou qualquer que seja o instrumento, você está jogando dinheiro diretamente na indústria. Ou seja, você está gerando empregos de alta tecnologia que exigem alta qualificação técnica, engenheiros, a nível de graduação, mestrado, doutorado, cientistas que vão fazer a especificação desses instrumentos e cientistas também que vão analisar esses dados. Então, existe toda uma cadeia produtiva na área espacial que se beneficia desse desenvolvimento. E nós temos um problema no Brasil que as coisas vão muito a conta-gotas. Então, para você manter uma indústria operacional, você tem que ter uma sequência dessas missões evoluindo. Senão você faz uma missão, daqui a 10 anos você vai construir a próxima. Não pode ser assim, você tem que avaliar todo o aspecto também de viabilidade técnica da indústria aeroespacial no Brasil. Por isso é tão importante entender qual o nível de financiamento atual,
o quanto nós precisamos para avançar e o como que nós vamos levar em frente a argumentação nas diversas esferas. É importante mencionar que no Brasil, pela toda a nossa estrutura, um ator muito importante é o Congresso Nacional. É no Congresso Nacional em que é definido o orçamento das diversas iniciativas no Brasil, incluindo as iniciativas diretas em ciência e tecnologia, o que inclui também a agência espacial, mas vários outros áreas de atuação no Brasil dependem dessa tecnologia. A gente pode ir para o Ministério do Meio Ambiente, claramente dentro do contexto desse ambiente em que o nosso planeta está inserido. Nós temos a própria área de agricultura, agora cada vez mais automatizada. Então, se você tem um trator, um equipamento navegando sozinho dentro de um determinado terreno, e você tem influência de perturbações na transmissão de sinal, justamente pela atividade espacial, tudo isso conhecido como clima espacial, né? É o equivalente ao nosso clima normal que a gente compreende no dia a dia. Você também tem atividade espacial que pode afetar, então, essas várias tecnologias. E se você tem um distúrbio que afeta o posicionamento de um sistema automatizado, quer seja um trator no campo, ou um equipamento pesado numa usina, numa determinada atividade específica que envolve a automação, você precisa conhecer como que isso está variando em tempo real e também entender quais são os efeitos. Sem contar, é claro, todos os efeitos em dispositivos espaciais. Ou seja, a gente tem cada vez mais satélites, algumas centenas de milhares de satélites no espaço, e todos eles suscetíveis ao bombardeamento de partículas de alta energia, né, que realmente prejudicam ou, em alguns casos, até inviabilizam o funcionamento desses dispositivos. Então, quando se fala em espaço, realmente o espaço está envolvido no nosso dia a dia de uma maneira muito forte, de várias maneiras diferentes que a gente nem tem conhecimento, né? Vamos aprofundar essa questão um pouco da ciência aqui. Deixa eu trazer alguns comentários. Olha, quem está aqui, o Pedro Antônio Cândido. Engenharia espacial brasileira é imprescindível. Eu fico impressionado porque, nesse momento, o Brasil está enviando para a Itália, com vistas a retirar os brasileiros que estão pedindo para sair de Israel, né? 6 aviões. O primeiro deles foi o KC-130 da Embraer. Quer Exatamente. dizer, a Embraer é uma empresa de avião conhecida no mundo todo por fazer os melhores aviões do mundo, do ponto de vista estético, né? Do ponto de vista também instrumental. É uma empresa, obra de arte. A Boeing queria muito a Embraer, né? Exato. Inclusive tem um problema litigioso nesse momento com relação àquela aquisição mal sucedida da Boeing pela Embraer, aliás, da Embraer pela Boeing. E eu estou falando isso pelo seguinte, quer dizer, um país que tem tanto talento para produzir, por exemplo, aviões, né? Isso não se converteu também na exploração espacial para o Exato. Brasil. Por que isso aconteceu, Luiz? Aliás, eu vou aproveitar e até trazer aqui a pergunta do Ramas, disse basta aqui, o perfil. Cadê a nossa base espacial de Alcântara? Quer dizer, o Brasil ainda tem esse privilégio de ter uma região, né, muito propícia para lançamentos, para um certo tipo de Exato. lançamento. Faltou o quê? É sempre vontade política, né? Explica um pouquinho para a gente. Eu acho que tu falaste tudo, é vontade política, né? Durante esses, sei lá, 40, 50 anos em que o Brasil realmente esteve desenvolvendo atividade espacial, aconteceu muitas quebras de continuidade, né, no programa espacial. Então, um determinado governo avança, investe, ocorrem grandes avanços, mas ocorre algum distúrbio no andamento da nossa sociedade, e daí tem uma interrupção. E isso é fatal quando você tem desenvolvimento de qualquer tecnologia. Se você tem um determinado conjunto de
vamos dizer, técnicos, engenheiros, cientistas, que não estão num ambiente propício, ou seja, você tem uma queda no salário, ou você desemprega por algum tempo esses profissionais, eles facilmente se alocam em outros programas espaciais ou equivalentes no exterior. E como que você traz esse pessoal de volta, né? Nós tivemos bom, na minha opinião, o grande problema que nós temos no Brasil é não termos um lançador de satélites. Esse é um problema que talvez esteja um pouco relacionado com a questão geopolítica, que você está discutindo também, né, que também ocorre no Oriente Médio, porque o mesmo dispositivo utilizado para lançar satélites é um dispositivo que pode levar uma ogiva com explosivos ou eventualmente até explosivos nucleares. E o Brasil nunca conseguiu desenvolver um sistema completo de lançamento de satélites. Bom, isso é um problema grave. Eu estava falando de descontinuidade, teve um acidente na década passada na base de Alcântara, justamente que foi mencionado aqui, em que um desses veículos que seria testado teve uma ignição, né? A base foi destruída, muitos engenheiros, pesquisadores morreram nesse evento, e é o tipo de evento que realmente causa esse tipo de descontinuidade que eu estava comentando, que você demora muitos anos para formar um engenheiro com esse tipo de qualificação, né? Então, realmente, existe um problema de continuidade no programa espacial. Agora, Então, tem mesmo financiamento. antes, desculpa te Não interromper, mas pode. mesmo antes daquele acidente, o Brasil já não estava investindo, acho que o que poderia investir na questão espacial, né? E depois aí a coisa degringolou de vez, é isso que você está dizendo. Exato. Exatamente. Então, é um problema muito complexo, mas não envolve só o programa espacial, não é? É muito mais que isso. Porque se você vai analisar mais profundamente, a base da indústria espacial é baseada em tecnologia que nós não produzimos no Brasil. Por exemplo, onde é que estão as indústrias de semicondutores no Brasil? Nós temos o Não, caso da não tem, Ceitec, quase tem, quase tem. porque tem a Ceitec no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, que está sendo liquidada. Foi, lastimavelmente, o governo anterior iniciou um processo de liquidação da Ceitec e está tentando interromper esse processo. É difícil de fazer isso, mas vários amigos, colegas estão batalhando nesse sentido de reverter a situação. Eu acredito que o governo atual tem um grande interesse em promover o desenvolvimento da indústria de semicondutores no Brasil e avançar nessa direção, né? Mas é difícil falar numa indústria aeroespacial sem considerar que nós precisamos ter também uma indústria de semicondutores. Bom, e quando a gente fala em por que ter uma indústria de aeroespacial, né? Os desafios são tão difíceis de serem contornados em qualquer projeto científico que realmente você leva o desenvolvimento tecnológico para o limite. Eu costumo comentar que dificilmente um cidadão americano tem interesse nos resultados científicos numa missão que vai para Plutão, por exemplo. Mas imagina o desenvolvimento tecnológico necessário para levar uma missão até Plutão e o retorno que isso eventualmente traz para a sociedade. Eu acho que esse é o ponto principal, é tentar esclarecer a nossa sociedade dessa importância, que é mais ou menos o que está fazendo aqui ao conversarmos. Tem vários outros colegas que estão levando essa pauta em frente, da necessidade do nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Inclusive, na conjuntura em que o Brasil retoma ou tenta retomar um certo protagonismo internacional, no sentido também de combater a questão climática, dizer, o aquecimento global e tudo mais, em que se precisa de muita tecnologia para isso, e que o Brasil até tem uma certa proeminência no monitoramento do desmatamento e tudo mais, que Exato, exige justamente o trabalho do INPE, né? O trabalho de exato. excelência que o INPE sempre fez. Muito importante esse debate. Eu acho que, quer dizer, o Lula ele sabe disso, quer dizer,
é uma Com figura certeza. que tem consciência da importância do investimento em ciência, né? Agora, precisa também de uma pressão da sociedade, de uma cobrança da sociedade brasileira. Todos os países que passaram a protagonizar nesse cenário passaram também por esse tipo de pressão, que eu acho que é social, e da competitividade internacional. Enquanto isso, quer dizer, enquanto o Brasil ele se destaca em tantas coisas importantes, evidentemente, no cenário da economia, no cenário social internacional, da produção de políticas públicas, por assim dizer, a gente está assistindo a Índia pousar no lado escuro da Lua, né? Que é uma das tarefas mais complexas, a China mandando sondas para Marte, e no momento que os Estados Unidos têm um certo declínio também, né? Exato. Declínio econômico que acaba afetando também as questões de exploração espacial, e a Europa sempre numa situação um pouco intermediária, né? A gente está Exato. vendo China e Índia agressivamente dominando novas tecnologias para a exploração espacial. E o Brasil, que é um gigante, né, ficando de fora desse processo. Desculpa, é quase que um desabafo meu, mas assim, corroborando o que você está falando, Luiz. Não, mas eu sinto da mesma maneira, Gustavo. O que acontece quando a gente, na década de 70, 80, nós estávamos no mesmo nível tecnológico da China e da Índia. Grande parte dos nossos colaboradores são indianos ou chineses. Aqui em São José teve uma comunidade enorme de indianos trabalhando no INPE. Vários colegas aqui são exatamente dessa comunidade. E era no momento que o Brasil estava em igualdade de posição com eles. Em alguns pontos, nós tínhamos, por exemplo, o Laboratório de Integração e Teste. Aliás, fica o convite, Gustavo, para nos visitar aqui e conhecer o INPE e a própria região, né? Se tu ainda não estivesse aqui. Mas só que, por algum motivo, e é justamente essa descontinuidade, nós ficamos para trás. Mas tem uma coisa interessante, por exemplo, a Índia lançou uma missão solar igual a nossa, em alguns termos. Faz que um mês agora. E foi um evento como se fosse a final da Copa do Mundo na Índia. Por quê? Essa tecnologia é uma prova da capacidade da nação de levar em frente projetos complexos, né? E eu acho que isso é muito importante. O povo acompanhar o que está acontecendo em desenvolvimento e realmente se emocionar como se emociona numa final da Copa do Mundo. É isso que nós temos que promover, não é? Que as pessoas realmente entendam a beleza de um desafio desse, da complexidade, né? Menos Copa do Mundo e mais exploração espacial. Olha, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. O Fernando Baita está dizendo aqui: Luiz Vieira não faça negócio com alarmistas. Eu não entendi muito bem isso. Talvez não faça negócio com o Fernando Bai, né? Que é alarmista, né? Eu não sei, foi o Fernando Bai. Explica para gente isso aqui. Eu quero colocar na tela aqui o link para vocês que estão nos assistindo ajudarem, né, com esse abaixo-assinado aqui que o Luiz Vieira subscreve, para financiamento desse projeto importante, o Projeto Galileu. Está aqui o link, eu coloquei no bate-papo, vou colocar de novo, porque o link é muito grande, para vocês assinarem também, colaborarem, e a gente faz um apelo público aqui, né? A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, para que atente para essa demanda, para essa necessidade, para a importância de o Brasil protagonizar. O Brasil não pode, digamos, ficar menor do que ele é, né? Ele é obrigado, né? Responsabilidade de um país do tamanho do Brasil é investir nessas questões. É evidente que nós temos problemas de combate à fome, combate à miséria, de controle da economia, da inflação e tudo mais, mas todo mundo sabe que a gente faz as coisas simultaneamente. Você não pode fazer uma coisa depois fazendo outra. Enfim, fica o nosso apelo aqui à ministra, inclusive convidamos a ministra para vir aqui falar sobre isso. Quem sabe a gente não faz uma live com o Luiz e com a Luciana Santos para comentar sobre essas questões, sobre as demandas.
No que a gente pode ajudar também, né, Luiz? Que assim, a gente sabe que o trabalho do Ministério é difícil, você tem contingências múltiplas, né? Mas o que a gente pode fazer? Vamos conversar, vamos falar sobre isso. Você acha que poderia, por exemplo, haver financiamento internacional para isso? Existe essa possibilidade? Então, isso é um ponto importante, que existe a manifestação de vários colegas, inclusive na documentação encaminhada para a EB, existia essa manifestação de colegas propondo contribuir com os dispositivos, os instrumentos para a missão, inclusive eles procurando financiamento dentro das agências espaciais deles. Então, isso é um ponto importante. Vamos dizer que a gente entre com uma parte do custo da missão, mas tem colegas de fora propondo contribuir para, mesmo com recursos financeiros ou de hardware para a missão, né? Mas para ir em frente, nós realmente precisamos que o projeto seja avaliado de maneira justa dentro da agência espacial. Isso é um ponto importante, a gente não está querendo, não está forçando que a agência espacial leve a nossa missão em frente. A gente está pedindo que a nossa proposta seja avaliada de maneira justa, comparativa com os outros processos, e a gente, é claro, compreende todas as dificuldades orçamentárias para levar um projeto de porte desse, vamos dizer, um projeto estruturante, né? E nós estamos preparados a sermos rejeitados, eventualmente, pela agência espacial. Mas todo esse processo deve ser técnico, né? Esse que é o ponto principal. Não pode ser um processo arbitrário em que alguém decide que simplesmente não vai em frente ou vai ser adiado infinitamente por alguma questão que nos foge a capacidade de compreender. Então, esse é o principal ponto. E outro ponto é trabalhar junto com todos os atores, que inclui o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Agência Espacial, o Congresso Nacional e outros elementos do próprio governo, para viabilizar essa missão e outras missões que venham em paralelo também. Essa que é a ideia, não é? Perfeitamente. Deixa eu trazer mais comentários aqui. O Pedro Antônio Cândido está participando muito aqui. Querido Pedro, um abraço para você. O KC390, eu errei o nome aqui, dividi por 3, né? KC-130, nem sei se existe o 130. KC-390 Millennium é o avião militar da Embraer, que é uma obra de arte, né? É um avião de carga, né? Mas assim, bonito, assim, com design impressionante, e que comporta 230 passageiros, né? Que foi para a Itália. Ele, não sei se ele foi adaptado ou se os passageiros vão sentados, enfim, na própria na própria, digamos, casco ali do avião, né? Eu acho que... O Pedro está dizendo ainda que ainda temos engenharia que domina tecnologia aeroespacial. Tem muita gente boa, a gente pode até terminar falando sobre isso. Embraer KC-390 Millennium é o antigo KC-390. Sabe tudo, Pedro Antônio Cândido aqui. Fuga de cérebros, né? Acho que assim, a gente pode terminar alertando para esse processo que o Brasil não é de hoje. Eu me lembro que no auge ali do segundo mandato do governo Lula, a gente teve, na verdade, vinda de cérebros para o Brasil, né? Porque Exato. O Brasil precisava de engenheiro e não tinha, e aí foi uma coisa muito interessante. E agora voltamos a ter, né? Depois do Bolsonaro de Temer, não tem como não ter essa terrível notícia. Faz um comentário breve para a gente sobre isso, querido Luiz. Então, sobre a questão de fuga de cérebros, é um ponto muito importante, né? Eu mesmo fui uma dessas pessoas que voltou para o Brasil. Eu estava na Alemanha, depois fui para a França, e o meu supervisor na França comentou: olha, se tem um lugar que eu iria agora, seria para o Brasil. Você lembra, por volta de 2010, 2011, o Brasil realmente estava despontando como um ator internacional muito forte, e seguindo o conselho desse meu amigo, eu voltei para o Brasil, fiz o concurso aqui. Mas sabe que não é só por exemplo, tu comentaste no início sobre o interesse da Boeing na Embraer.
houve uma fuga de cérebros enormes, porque a Boeing levou para os Estados Unidos muitos engenheiros daqui, né? E, e, eventualmente, alguns deles vão ficar lá, mesmo com o, o fim da incorporação da Embraer pela Boeing, muita gente ficou por lá. Então, realmente houve vamos dizer, uma debandada de engenheiros altamente qualificados para outros países, não só para os Estados Unidos, mas muita gente foi para a Europa, para o Japão também. Isso realmente não é só na área científica que acontece. Na área científica é muito importante que uma vez uma pessoa se instale no exterior, não volta para o Brasil, dificilmente acaba voltando, né? Principalmente no ambiente hostil. Um comentário sobre a Embraer também, Gustavo, é que a Embraer tem uma unidade para desenvolvimento de tecnologia espacial para satélites, que é a Visiona. Então, existe todos o potencial para ser explorado e desenvolvimento dessa indústria. É claro, eu citei a Visiona, mas tem muitas outras empresas, indústria no Brasil, que compõem o quadro da indústria aeroespacial no Brasil, que estão prontas realmente para alavancar esse desenvolvimento. Mas precisa de uma ação estratégica, né? Pensar na frente, identificar o potencial, estabelecer o que eu tinha comentado, uma continuidade no programa, de forma que essas empresas, ao final de uma determinada missão, não enfrentem dificuldade, possam já partir para a próxima imediatamente, eventualmente levar várias missões em paralelo. E é uma maneira também de trazer tecnologia de fora para o Brasil, né? Muitas dessas missões são em colaboração. E de segurar os talentos no país para desenvolver projetos nacionais de ponta, né? De ponta, de tecnologia de ponta. Olha, a gente está encerrando aqui a sua participação, querido Luiz Vieira, quero agradecer demais. Fernando Bai, aqui mais uma mensagem para a gente. Trabalhar com TSI na toa pode-se obter resultados que não explicam o presente e muito menos o passado. Alarmista não vai financiar isso em lugar nenhum do planeta Terra. É um trabalho vetado. Eu adoro quando os convidados colocam siglas aqui que a gente não tem a menor ideia do que seja. Você sabe o que são essas siglas aqui, Luiz? Então, E toa. TSI é a irradiância total no topo da atmosfera, certo? O TOA é topo da atmosfera, e o que ele está falando é que não, né, não se deve fazer alarmismo sobre isso. Não é alarmismo. Se você se lembra do Covid, certo? Matematicamente é o mesmo tipo de problema. Você tem a variação do número de infectados. Para você saber a variação, você tem que saber duas coisas: quantas pessoas foram infectadas, para isso você fazia ou ainda faz os testes de Covid, e quantas pessoas saíram desse quadro. Daí, sair do quadro significa a pessoa se curou, a pessoa faleceu ou era um falso positivo. Quando se trata de clima, você tem que saber duas coisas. A mesma coisa, a temperatura vai variar, porque você tem uma alteração na quantidade total de radiação, ou no termo, o quanto radiação está sendo emitida para o espaço. Não existe maneira de, assim como para o Covid, não existe maneira de quantificar a variação se você não mede as duas coisas. Em termos de clima, é a mesma coisa. Não existe como quantificar variação de clima se você não mede o quanto está entrando de energia no sistema e o quanto está saindo. Esse é simples, não é Perfeita alarmismo. explicação aqui. Eu acho que depois da pandemia, a palavra alarmismo ela perdeu a significação total, porque assim o que foi aquilo, né? Quantos alertas que foram dados, foram ignorados e foram dados e foram ignorados, é uma coisa muito impressionante. Pedro Antônio Cândido, engenharia do INPE não precisaria da Visiona. Bom, eu também não sei o que é Visiona, mas agora a gente precisa encerrar aqui. Meu querido Luiz Vieira, obrigado, sucesso aí no trabalho. Eu sei que você está tendo sucesso aí na questão de coleta de assinaturas no mundo todo, pessoas importantes assinando, cientistas importantes assinando aí essa sua petição. Vou colocar na tela de novo.
e avisar vocês, porque o link é muito grande, que está no bate-papo para quem quiser também participar desse pedido histórico para que o Brasil prossiga, né, aumente seu investimento em ciência. É uma coisa muito importante para todos nós. Bom trabalho para você, sempre à disposição, querido Luiz. Muito obrigado, Gustavo. Continue esse trabalho muito importante que está fazendo. Traga outros colegas também para conversar sobre ciência e tecnologia. Tem muita gente disposta a conversar sobre o assunto. Vou pedir dicas continue para bom você. trabalho. Vou pedir Um abração. Obrigado, Luiz Vieira.